Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória e todo o louvor. Acabamos de ter um momento de louvor ao nosso Deus, de exaltação ao Senhor, e agora teremos esse momento de reflexão da palavra do nosso Deus para o nosso coração. Quero ainda, mesmo já tendo dito pela manhã, quero ainda parabenizar a todas as mães pelo seu dia. Minha irmã, Deus te abençoe ricamente. Que o Senhor tenha sempre misericórdia de ti, que o Senhor conceda-lhe a graça de ver a bênção do Senhor na sua casa. Que você, minha irmã, seja um instrumento de Deus na vida da sua família, na vida dos seus vizinhos e da sua comunidade. Que o Senhor use tudo aquilo que você tem em suas mãos para abençoar a vida de pessoas e para glorificar o nome dele. Ele é digno de honra, de glória e de louvor, não apenas dos nossos lábios, mas de toda a nossa vida. Deus te abençoe. Parabéns pelo seu dia. Meu irmão e minha irmã, nós vamos agora meditar na palavra do nosso Deus. Vamos ainda fechar os nossos olhos, suplicando que Deus nos dê direção, sabedoria. Geralmente, num culto reformado, antes de fazermos a pregação da palavra, nós fazemos uma oração por iluminação. Por quê? Porque entendemos que a Bíblia é a revelação de Deus. Nós não precisamos de uma revelação, porque a revelação está diante de nós. O que precisamos é de iluminação. Precisamos que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos espirituais, para, voltando os nossos olhos para a revelação aqui escrita, possamos ver Deus falando conosco, possamos compreender qual é a vontade de Deus para mim e para você. E eu e você não temos a capacidade de fazer isso. Eu não posso fazer isso. Só quem pode fazer isso, iluminar a nossa alma, iluminar o nosso entendimento diante da palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então feche seus olhos e vamos falar com Deus, nos preparando para a porção da palavra de Deus nessa noite. Deus eterno, Pai querido e amado, honras, glórias e louvores ao teu nome. Deus excelso, Deus acima de todas as coisas. Rendemos-nos ante a tua presença, Deus, e declaramos, ó Pai, que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Receba sempre toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Ó Pai, dá-nos o entendimento dos nossos pecados e das nossas falhas, para que diante, ó Senhor Deus, da tua presença e da ação do teu Espírito Santo, haja sempre arrependimento no nosso coração, acompanhado por confissão e certos de que o Senhor nos perdoa, nos sara e nos cura. Ó Deus eterno, agora suplicamos que o Senhor ilumine os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos, como diz o poeta, ó Deus, ir além da mera letra, encontrar a Ti, Senhor. Fala conosco, ensina-nos nessa noite. Abençoe as famílias que estão participando desse momento. Nós suplicamos, confiados no nome maravilhoso e sublime de Jesus. Amém e amém. Nós estamos no mês da família, temos trabalhado o tema Famílias Fortes, Igreja Forte. Então, nossos olhos têm se voltado para essa dinâmica, suplicando que Deus nos ensine, como família, a vivermos a sua vontade e a sermos, assim, abençoados enquanto família do Senhor. Hoje, nós vamos olhar para uma família que nós não temos uma narrativa muito vasta dos detalhes do seu dia a dia, mas os poucos detalhes que temos são suficientes para que essa família seja um exemplo
de uma família fortificada, fortalecida pelo Senhor. Nós vamos olhar a família do jovem pastor Timóteo, para que tenhamos um entendimento um pouco mais amplo da construção familiar de Timóteo. Nós vamos fazer a leitura de 3 textos. Leremos Atos 16, versículo 1 e 2. Depois leremos a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 1, versículos 1 a 5. E ainda na segunda carta, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 17. Acompanhe, por favor, a leitura do texto. Atos 16, versículos 1 e 2. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Essa narrativa está como pano de fundo a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo já havia se distanciado de Barnabé. Paulo então chegou aqui em Derbe e a Listra. E lá ele encontra o jovem Timóteo. E a narrativa bíblica nos fala que Timóteo era um jovem, filho de uma judia, mas o seu pai era grego. Segundo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 1 a 5, nos diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, e estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17, nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que desde de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas que nós temos aqui na nossa Bíblia. E 2 destas cartas o apóstolo Paulo escreveu a um jovem, o jovem Timóteo, jovem que se tornou discípulo, amigo e cooperador do evangelho pregado por Paulo. Paulo, nessa narrativa que lemos aqui, faz uma revelação bendita, maravilhosa, formidável, que na realidade cada um desses pontos que eu vou falar aqui na introdução já caberiam aplicações para as nossas vidas. No entanto, vamos trabalhar algumas delas aqui na nossa pregação nessa noite. O que eu quero dizer é que o apóstolo Paulo faz uma revelação aqui maravilhosa e bendita,
que as primeiras instruções que Timóteo recebeu, primeiro, a respeito da palavra de Deus, da revelação do Antigo Testamento, dos profetas, da lei, dos livros da lei, e posteriormente a respeito da pessoa de Jesus Cristo, Timóteo não foi instruído por Paulo, primeiramente, a respeito desses fatos. Timóteo antes recebeu instrução e ensino a respeito da palavra de Deus e a respeito da pessoa de Jesus em sua casa, através de um ensino passado de mãe para mãe e de mãe para filho, ou seja, avó, mãe e Timóteo. O texto nos mostra aqui que ele era filho de uma judia. Então, primeiramente, ainda na sua infância, Timóteo foi instruído como um judeu, foi ensinado, tomou conhecimento de toda a narrativa do Antigo Testamento. E o que Eunice ensina ao seu filho, ela aprendeu também de sua mãe. Então ele recebe essa graça maravilhosa de tomar conhecimento a respeito da palavra de Deus em sua casa. Essas mulheres, meus irmãos, eram crentes fervorosas no Senhor. Crentes fervorosas. Timóteo vivia em Listra, lá na Licaônia, não muito longe de Tarso, na Cilícia, onde o apóstolo Paulo tem a sua origem. Mas nós vamos observar aqui que Paulo, ao passar por Derbe e Listra, ali ele conheceu Timóteo. No capítulo 16, versículo 1 e 2, nós lemos: havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo conheceu Timóteo, conheceu que aquele era um homem valioso para a propagação do evangelho, observou as bases da família de Timóteo e na sua carta deixou registrado para mim e para você ensinamento propício para os nossos dias, ensinamento abençoador, que todo homem e mulher de Deus deve conhecer e voltar a ler e a tomar conhecimento, meditar e refletir. Observamos aqui que Timóteo foi um crente exemplar, um crente disponível ao serviço. E Paulo tomou como um filho espiritual, investiu também a sua vida na vida de Timóteo. Que coisa maravilhosa observar essa declaração do pai espiritual. Embora estejamos no mês da família, e vamos falar aqui mais objetivamente sobre a família nessa construção nuclear, onde pai, mãe, filho vivem ali um relacionamento, a Bíblia mostra para mim e para você que vivemos também numa esfera familiar de maneira espiritual, onde recebemos na nossa caminhada mães espirituais, mães que oram por nós, mães que nos acompanham, mães que nos ensinam, pais que da mesma forma, não sendo literalmente pais nossos, eles se tomam para si uma responsabilidade de amor, de cuidado e de ensino. Que assim seja muito da nossa vida, que nós vivenciemos isso também na nossa vida. Apenas esse parêntese aqui. Timóteo foi pastor da igreja em Éfeso, em um tempo em que o povo estava fugindo para outras regiões. Era um jovem tímido e doente. Um jovem pastor enfrentando adversidades na sua igreja, tímido e doente, mas que foi um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para abençoar a vida de tantas pessoas. E o que observamos aqui é que grande influência teve na vida de Timóteo as suas bases familiares.
as bases nas quais a sua família estava foram importantíssimas na vida de Timóteo. Suas mães, ou melhor, sua avó e sua mãe, conheceram a fé do Antigo Testamento. Entenderam que Jesus Cristo era o Messias prometido. Pela ação do Espírito Santo, nasceram de novo, creram no Cristo. E também levaram o seu filho e o seu neto à conversão em Cristo Jesus. Paulo, então, escreve uma declaração maravilhosa. A fé genuína habitou primeiro em Lóide e Eunice, e depois em Timóteo. A mesma fé, sem fingimento, que primeiro esteve na sua avó, na sua mãe, e agora em ti. Nessa noite, eu quero meditar com você sobre o tema Família de Timóteo, um exemplo de uma família com bases fortes. O tema desse mês, nesse mês da família, é Famílias Fortes, Igreja Forte. A família só é forte quando tem bases fortes. Na imagem do mês, onde há aqui em cima a família, logo embaixo há raízes, onde a ideia é que o tronco, a árvore, aquilo que se vê na superfície, está sendo sustentado por aquilo que nem sempre se vê. As raízes, a base. Se você e eu, meu irmão, queremos que a nossa família seja uma família forte, uma família que possa enfrentar tempestades, adversidades, precisamos começar pela base. Pela base. Nos dias em que temos vivido, principalmente agora com a pandemia, confinamento e restrições, ansiedades, angústias, expectativas, que diferença faz a uma família? Se as suas bases elas são fortes, suficientes para sustentar a família, as pessoas, em meio a todo esse vendaval. Então, reflita comigo, pense comigo a respeito desse tema. Uma família forte com suas fragilidades é o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui. Uma família forte com as suas fragilidades. Atos 16, versículo 1 e 2, vai nos falar que Timóteo era filho de uma judia e o seu pai era grego. Quando nós falamos de família forte, idealizamos tanto a respeito do que seria uma família forte. Talvez na minha mente, na sua mente, uma família forte seja aquela família onde o pai, a mãe, o filho, todos com a Bíblia debaixo do braço, caminham para a igreja e voltam da igreja para a sua casa. E eles têm sempre um sorriso no rosto. Sempre tem uma palavra de ânimo. Idealizamos uma família forte como uma família onde há sempre concordância, onde não há diferenças. Imaginamos uma família forte, idealizamos uma família forte, e aqui vou olhando para a Bíblia e pensando para a Bíblia como se fosse uma família perfeita. Uma família sem enfrentamentos, onde os seus membros não têm defeitos, onde os seus membros não passam por dificuldades, estão sempre, como diz aí no popular, é só vitória. É só vitória. A narrativa bíblica é maravilhosa por isso. Ou melhor, ainda mais por isso. Porque a Bíblia, ela não faz uma maquiagem das pessoas. Desde os homens e mulheres mais simples da Bíblia aos grandes heróis da fé,
A Bíblia não faz uma maquiagem a respeito das pessoas. A Bíblia mostra as pessoas também em meio às suas fragilidades, os seus erros, as suas dificuldades. A Bíblia não constrói para nós aqui, Paulo não constrói na narrativa um Timóteo inabalável, um Timóteo que não tem dificuldades. Não nos mostra aqui uma família composta apenas de gente crente. Seria bom, seria maravilhoso, glória a Deus, seria muito bom. Há muitas famílias que são compostas de membros todos convertidos, louvado seja Deus por isso. Mas não era o caso da família de Timóteo. E isso em nada diminui o ensinamento das bases que estavam sustentando essa família. A narrativa bíblica mostra para mim e para você que Eunice estava casado com um homem não crente, com um homem grego. E não há, em toda a narrativa bíblica, espaço para pensarmos ou supormos que ele tenha se convertido. Talvez como muitas irmãs e irmãos, Eunice orou. Eunice esperou que seu marido pudesse ser convertido, que toda a sua casa pudesse servir ao Senhor. Mas pelo menos diante da narrativa bíblica não podemos fazer essa afirmação. Mas nem por isso a Eunice, Timóteo, deixaram de adorar, de servir e de reconhecer que Deus era a base da sua família, que Cristo era o Senhor da sua casa. O que mostra para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que nós não estamos falando de famílias fortes, pensando em famílias perfeitas, em ausência de lutas, de embates, de sofrimentos, de angústias. Famílias podem ser fortes, ainda que passando pelas mais variadas adversidades. Há um ponto interessante na narrativa bíblica a respeito de Timóteo. Foi Paulo quem circuncidou Timóteo quando vai com ele na viagem missionária. Ele já era um jovem, talvez entre 20 e 30 anos. Por que Timóteo, sendo ele filho de uma judia, não havia sido circuncidado? Podemos fazer essa pergunta. É verdade, não há na narrativa bíblica uma explicação direta, mas há uma lógica, um desdobramento de reflexão de que, sendo seu pai grego, talvez essa tenha sido uma das situações, uma oposição. Quantas pessoas não vivenciam isso? Seu filho, às vezes, não foi batizado, não pode ser batizado porque um dos cônjuges não quer, talvez pelos mais variados motivos. E do outro lado, há um anseio, o desejo de batizar. E isso não significa, meu irmão e minha irmã, que você, como homem, como mulher de Deus, não pode ver a sua família sendo fortalecida no Senhor. Porque nós passamos por dificuldades e lutas. E nem sempre é um mar de rosas a vida. Nem sempre é. Com certeza, Eunice teve as suas dificuldades para criar Timóteo aos pés do Senhor. Com certeza. No entanto, ela conseguiu. O Espírito Santo de Deus agiu no coração de Timóteo e o converteu à vontade do Senhor. Podemos olhar para Timóteo, um jovem enfermo. O apóstolo Paulo recomenda a ele que ele cuide de si mesmo. Recomenda a ele medidas úteis da época no tratamento da sua enfermidade. O que mostra que enfermidades alcançam famílias, mesmo famílias cristãs. Mesmo famílias onde a mãe ora constantemente pelo seu filho, onde o pai ora pelo filho, onde o filho ora pelos pais. Famílias têm as suas fragilidades, meu irmão e minha irmã. Família forte não significa ausência de problema, de luta, de angústia.
e nem mesmo de enfermidades. É interessante ainda na narrativa bíblica a respeito de Timóteo, e eu me recordo muito na minha época de adolescente, jovem, alguns presbíteros faziam uso desses textos em muitas palavras aos jovens e os adolescentes, fazendo referência em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, que falava assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que os de coração puro invocam ao Senhor. Paulo não tem na sua mente que por Timóteo ter sido criado segundo a palavra de Deus, ser ele um homem de Deus, Timóteo não tinha as suas demandas como pessoa, as suas tentações como pessoa. Paulo não idealizou porque ele mesmo, Paulo, sabia das suas fragilidades enquanto homem de Deus. Então Paulo recomenda a ele, Paulo o encoraja a fugir das paixões normais da mocidade, normais no sentido de enquanto seres humanos. E Timóteo assim o fez. É interessante ainda perceber que essa orientação e encorajamento do apóstolo Paulo se faz também quando Timóteo, provavelmente por ser muito jovem, um pastor muito jovem à frente de uma comunidade, liderando homens e mulheres, na maioria mais velhos do que ele, tivesse a sua autoridade questionada. Algumas pessoas não aceitavam Timóteo como um pastor, não aceitavam a autoridade de Timóteo como pastor. E Paulo, então, o encoraja. Aqui na primeira carta, no capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão, modelo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, mesmo sendo uma família cristã, mesmo sendo uma família com bases sólidas em Cristo Jesus, não significa que nós não enfrentaremos oposições, que nós não passaremos por questionamentos. E o que o apóstolo Paulo diz para ele é: não permita que ninguém despreze a tua mocidade. Não é porque você é jovem que você não tem o que ensinar, porque o fundamental não é a idade que temos, mas se somos servos do Senhor, se ouvimos a palavra do Senhor e se nos submetemos a ela. Então, nesse primeiro ponto, nesse primeiro momento, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você, quero trazer para o meu coração, para nós, que devemos desfazer dessa idealização de família forte. Família forte é aquela família que não passa por oposições, ou quando passa está sempre sorrindo, supera tudo, não se abala e não se abate. É normal nos abatermos. É normal, muitas vezes, até duvidarmos. Mas precisamos entender que há uma base e precisamos nos voltar para ela. O que o apóstolo Paulo faz é trazer Timóteo para a base. Ele diz, torna-te padrão. Em quê? No amor, na fé, na pureza, na palavra, no procedimento. Bases de uma vida de um homem e de uma mulher cristã. Base para construirmos as nossas famílias. Meu irmão e minha irmã, talvez você tenha falhado como mãe, como pai, como filho. Talvez você tenha se dobrado a algumas paixões. Talvez você se abalou diante das perseguições que nos alcançam e alcançam a nossa família. Talvez você tenha se abalado por uma enfermidade como essa que estamos vivendo hoje. Talvez você se abalou porque você perdeu seu filho para o coronavírus. Sabemos de famílias próximas a nós que passaram por isso.
entenda, isso não significa que a sua base não seja forte. Isso não significa o fim, mas isso é, com certeza, uma oportunidade de você lembrar-se das bases. Volte à palavra, volte à prática do amor, da fé, da esperança. Lembre-se que você tem Cristo Jesus. Ele é a rocha, ele é a pedra angular, a pedra principal de esquina, onde todo prédio construído permanece. A base é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interessante observarmos a palavra do apóstolo Paulo. Permanece naquilo que aprendeste, desde a infância, e que fostes inteirado, ou seja, as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Lembre-se da base. Seja o momento que você esteja vivendo hoje na sua vida, lembre-se da base. Você pode ser o único cristão na sua casa, já há base suficiente. Já há base suficiente para a sua família ser fortalecida no Senhor. A base não é você, a base é Cristo, em você e na sua casa. Segundo ponto que eu quero pensar aqui com os irmãos, ainda pensando a respeito de uma família forte. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 5, no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Lóide e Eunice são descritas como mulheres de uma fé genuína. Apesar de serem citadas nominalmente uma única vez em toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse, apesar de termos apenas essa citação tão breve, há aqui, meu irmão e minha irmã, uma luz tão forte e poderosa que deve iluminar a vida de todo homem e de toda mulher cristã. Uma menção, uma frase, uma sentença tão curta, mas tão poderosa para as nossas vidas. A fé sem fingimento. A Bíblia registra várias mães, vários exemplos de mulheres que influenciaram espiritualmente a vida dos seus filhos. Mas o exemplo de Eunice e de Lóide, por essa breve declaração, é uma dentre as outras que deve estar bem fixada no nosso coração e na nossa vida familiar, como base para as nossas vidas. Sem a ajuda do pai e com o apoio da avó, Eunice preparou Timóteo para ser consagrado ao Senhor. Mas sabe o que estava na base dessa construção, meu irmão e minha irmã? Uma fé genuína. Uma fé genuína. O mais importante aqui foi a transmissão dessa fé. E aqui, genuína significa sem hipocrisia, sem fingimento. Uma fé firme e não vacilante. Não uma fé em que um momento nós agimos de uma determinada maneira e de outro nós agimos de outra totalmente diferente. Ninguém sabe melhor, meu irmão, só Deus. Mas ninguém sabe aqui entre nós melhor
se a fé de um pai e de uma mãe é genuína do que os seus filhos. Aqueles que convivem com ele, aqueles que os veem todos os dias e os veem passando nas mais variadas experiências da vida, enfrentamentos, momentos de lutas e de dificuldades. É no âmbito familiar que nós então descansamos da nossa sentinela para que ninguém nos veja vacilante. É na nossa casa que nós falamos sem muita reflexão. E as palavras que saem são expressões do que somos. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. É lógico, há brincadeiras em família, aqueles momentos que nós sabemos que é brincadeira. Algumas brincadeiras que fazemos um com o outro, no entanto, quanto a questão é a expressão da nossa fé, de bases para a nossa vida. Ninguém sabe melhor dessa expressão de fé genuína ou hipócrita do que nós, que vivemos em família. Meu irmão, minha irmã, é claro que quem salva é Deus e na ação do Espírito Santo. Mas se há algo que provoca distanciamento de filhos, de pais, porque há lares também onde os filhos são crentes e o pai não é, onde se há algo que cria, às vezes, até mesmo me permitam usar esse termo, náuseas, em relação ao cristão, ao crente, à igreja, é a expressão da nossa fé dentro de casa. Revoltam-se filhos, porque muitas vezes a nossa fé ela não é genuína, ela é pontual, ela é em determinados momentos, e em outros nós nos curvamos aos apelos do nosso coração e nos corrompemos. Quando pais se reúnem dentro de casa para, de forma maldosa, de forma a se colocar num lugar de superioridade e com soberba se põe a criticar e a falar mal dos irmãos da igreja, da liderança da igreja. Isso é veneno nas nossas casas. Quando um pai e uma mãe pecam, e os seus filhos sabem que ele e ela têm uma fé genuína, é lógico que existem variações, mas de uma maneira mais geral e de uma maneira daquilo que costuma ser regular, esses filhos saberão compreender seus pais, porque sabem que eles não são perfeitos, mas a sua fé é genuína. E da mesma forma os pais em relação aos filhos, do cônjuge para com o cônjuge. Base sólida, meu irmão, para a nossa vida familiar é uma fé genuína, não uma fé pontual, uma fé autêntica na pessoa de Cristo Jesus, na sua vontade, uma fé que vai modelar a nossa ética, as nossas palavras, a nossa maneira de convívio um com os outros. O que observamos aqui é que quando a fé é sem hipocrisia, Deus também usa esse exemplo e a família se torna um lugar de salvação. Salvação. Que você e eu, que nós possamos suplicar a Deus misericórdia, porque não é apenas por nós, mas por submissão à ação do Espírito Santo em nossos corações, que podemos viver vida de santidade diante do Senhor. Não perfeita. Vamos cair, vamos falhar, mas não vamos viver uma fé fingida, uma fé
hipócrita. Terceiro lugar de ensinamento para as nossas vidas, e nesse eu vou trazer um pouquinho mais aqui de aplicações para as nossas vidas. Terceiro ponto é que uma família é forte, ou a família de Timóteo era forte, pela influência do ensino do Evangelho, das boas novas de Cristo Jesus. As bases da família era o Evangelho, pelo menos naquilo que dependia de Lloyd, naquilo que dependia de Eunice e naquilo que dependia de Timóteo. A base era a palavra de Deus. Veja a palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 17. Tu, porém, permanece, ou seja, você já está, permaneça naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo vem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus seja perfeito, perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo diz, olha, você já tem a palavra. Você foi ensinado nela. Permanece na palavra. Permanece na palavra. E entenda, essa palavra é inspirada. Aqui traz para nós a ideia no grego da inspiração, do exalado, do soprado, e que literalmente quer dizer falado. Deus é quem falou, não ditou para que alguém escrevesse, mas foi toda a própria história da revelação inspirada para que fosse escrita. Martim Lutero disse, fiz uma aliança com Deus, que não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para o que há de vir. A inspiração, a palavra é a base para as nossas vidas, para a vida da nossa família. Não precisamos de anjos. Não precisamos que um anjo se revele, que traga uma revelação e que fale algo. Não precisamos que alguém de longe venha trazer uma palavra. Queremos ouvir Deus falar, devemos ler a Bíblia. Queremos que a nossa família seja instruída a viver de maneira sábia. Queremos tratar os problemas e as dificuldades familiares. Queremos aprender como ser um bom pai. Leiamos a Bíblia. Queremos aprender como ser uma boa esposa. Leiamos a Bíblia. Queremos conhecer a vontade de Deus. Algumas vezes as pessoas, nós dizemos assim, queria tanto saber a vontade de Deus para a minha vida, para isso, 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 isso. A vontade de Deus está aqui revelada. Quanto mais lemos, conhecemos e nos curvamos a essa vontade, vamos aprender a identificar nos pormenores qual é a vontade de Deus de maneira particular para as nossas vidas. Paulo mostrou que o fundamento na orientação da vida familiar, da igreja local, da vida do cristão como ser individual, é a revelação bíblica. A revelação bíblica. Aprendemos então aqui, ao lermos o versículo 17, sobre a utilidade das Escrituras. Toda a Escritura é útil para o ensino. O que está implícito aqui é a atividade de comunicar conhecimento acerca da revelação de Deus e de Cristo Jesus. A Bíblia é útil. Ela é útil para nos transmitir conhecimento daquele que é o mais básico, básico no sentido de base, de sustentação.
para as nossas vidas, que é o conhecimento a respeito de Deus e da revelação em Cristo Jesus, útil para a repreensão, na vida familiar, na vida pessoal, na vida de igreja. Todos nós precisamos, de vez em quando, sermos repreendidos, mas repreendidos segundo a palavra de Deus. Os erros em doutrina, em conduta, devem ser tratados pela palavra de Deus, na ação do Espírito Santo. Os perigos que estão diante de nós, diante da vida que levamos, fora da vontade de Deus, precisam ser tomados conhecimento. Nós precisamos tomar conhecimento, nossos filhos, homens, esposas, mulheres, e através da palavra, a palavra de Deus é útil para me repreender, para repreender a família, para orientá-la. John Stott escreveu: todo pecado é uma revolta egoísta contra a autoridade de Deus ou contra o bem-estar de nosso próximo. Muitas vezes nós ignoramos isso, que o nosso pecado é uma revolta contra Deus e às vezes uma revolta contra o outro. Então a Bíblia, ela pode sanar, abençoar a vida familiar, nos repreendendo. Ela é útil para correção, ou seja, não é suficiente apenas dizer você está errado. É necessário mostrar o caminho certo. Útil para a repreensão mostra um sentido negativo da utilização da palavra, no sentido de uma ação de nos fazer não continuarmos agindo daquela maneira. Mas de que maneira devemos agir? Então devemos corrigir a nossa trajetória. Então, a Bíblia é útil para correção. O pecado deve ser não só advertido, mas abandonado, e devemos então tomar uma vereda, um caminho reto, segundo a vontade de Deus. Além de evidenciar o nosso pecado, a Bíblia é útil para nos conduzir a uma atitude correta. Educação na justiça. É uma educação que nos leva a viver conforme a justiça de Deus e não a nossa, porque a nossa justiça é falha. Conforme foi ensinada por Cristo. A palavra de Deus nos educa para evidenciarmos o fruto do Espírito Santo em nossa vida diária. Ou seja, a palavra de Deus, ela trata-nos no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o próximo. E é interessante observar Jay Adams, em seu livro Teologia do Aconselhamento Cristão. Ele fala que a palavra nos foi dada para transformar o nosso comportamento. E podemos acrescentar aqui através de uma mudança interior. Timóteo é um pastor de almas, mas que aprendeu a ser pastoreado em casa, pela palavra de Deus, por sua avó, por sua mãe. Uma família, meu irmão, com bases fortes, não é uma família perfeita. Não é. Não devemos viver tristes e angustiados porque nós não somos aquela família idealizada. Devemos viver felizes, reconhecendo os nossos defeitos e os nossos erros. O primeiro passo é esse. É saber onde falhamos e corrigir. Você, eu tenho certeza absoluta que, como eu, comete erros. Agora, em nome de Cristo Jesus, pense como você tem falhado como filho. Em que você tem falhado? Como pai, como esposo, como esposa. Você tem falhado, meu irmão. Você tem falhado, minha irmã. Em alguma área, porque você não é perfeito. Eu não sou. Então, famílias não são perfeitas. Não são. Nós não somos fortes para sermos perfeitos e não somos perfeitos e assim é que somos fortes. Devemos entender, meu irmão e minha irmã, que de fato a vontade de Deus para as nossas vidas é essa compreensão, primeiro, de reconhecimento das nossas fragilidades,
Devemos lembrar ao nosso coração que uma família forte é uma família que vive uma fé genuína e não hipócrita. Não se amolde à expressão religiosa da nossa época, onde alguns estão satisfeitos em viver um relacionamento com Deus pontual, lá na igreja, mas no dia a dia, Deus e Cristo não é Senhor da sua vida. E em último lugar, seja a palavra de Deus a base, onde você vai ser repreendido, corrigido, ensinado na justiça de Deus. Que isso tome o teu coração, a tua vida e abençoe o teu lar. Em nome de Cristo Jesus, hoje, antes de dormir, repense um pouco a respeito disso. Que bom, esse vídeo vai ficar aí salvo. Peça a Deus coragem e paciência para ouvi-lo novamente. E suplique que Deus te ajude a colocar em prática. Vamos orar. Deus eterno, Pai querido e amado, famílias fortes, Deus, não são famílias que podem tudo. Não são famílias que passam como um trator por cima dos problemas e das adversidades e nem por cima dos outros. Uma família forte é uma família, ó Pai, que reconhece as suas fraquezas e que se curva diante do Senhor e da tua vontade. Uma família forte é uma família que tem em Cristo Jesus, a sua base como a rocha, como a pedra angular. Ó Deus, uma família forte, Senhor Deus, é uma família que vive a expressão da fé, sem hipocrisia. E louvado seja o teu nome, porque o Senhor vê o que o homem não vê, o Senhor vê o coração. Uma família forte é aquela que, ó Pai, se debruça diante da tua palavra e procura conhecer a tua vontade para vivê-la. Seja com cada casa, com cada lar e com cada família nesse momento. Aplica essa palavra no meu coração, nos nossos corações e tem misericórdia de nós. E ajuda-nos a vivermos para a glória do teu nome em nossa casa. Essa palavra dia a dia. Dá-nos uma noite de sono tranquilo. Abençoe mais uma vez cada mãe nesse dia e durante todos os dias das suas vidas. Faz-nos, ó Pai, colocar a cabeça no travesseiro e logo pegarmos no sono, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. E enquanto dormimos, a tua palavra diz que o Senhor vela por aqueles que esperam em ti. Obrigado pelo teu amor, imerecido amor. Obrigado, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Oramos confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Povo querido e amado do Senhor, seja sobre você, homem de Deus, mulher de Deus, sobre a sua casa e sobre a sua família, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações, comunhão e sabedoria do Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Um forte abraço, minha irmã. Nos vemos aí durante a semana. Acompanhe as nossas mídias e oremos uns pelos outros. Em breve, se Deus assim permitir, estaremos juntos mais uma vez.